E estamos começando a edição 158 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, professora, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa preta e uma calça cinza. E ao fundo estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e 3 quadros com a temática Café e Gatos. E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar mandando um abraço e agradecendo ao nosso entrevistado da edição anterior, o Jean Gasque. Ele que aproveitou para agradecer pela oportunidade de me conhecer pessoalmente e também parabenizou a nossa equipe, dizendo que fazemos um excelente trabalho. Meu amigo, agradeço pelo reconhecimento. Este abraço vai diretamente para Campos Sales, para a nossa apoiadora, a poeta Penha Vieira. Ela que disse que realizamos um programa cultural de qualidade. Fica aqui os meus agradecimentos em nome da minha equipe. Um abraço também para o escritor Antônio Hélio de Araripe, que me dedicou um verso especial no Dia Mundial da Fotografia. Meu amigo, agradeço pelo carinho. Outro abraço para a minha amiga Andréia Teles de Nova Olinda, que disse que somos um portal de referência no Cariri. Minha amiga, gratidão por sempre estar prestigiando o nosso trabalho. E no giro da semana, psicóloga Beatriz Rodrigues participa de roda de conversa sobre o Setembro Amarelo. Na terça-feira, dia 13 de setembro, a psicóloga Beatriz Rodrigues participou como convidada para uma roda de conversa sobre o Setembro Amarelo com estudantes das turmas dos primeiros anos da escola Padre Luiz Filgueiras de Nova Olinda, Ceará. A escola encaminhou um ofício à secretária de Assistência Social, Leila Rodrigues, solicitando a presença da referida psicóloga para os estudantes da eletiva Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Fomos prontamente atendidos e o momento foi de muita reflexão, compartilhamento de vivências e esclarecimentos. Assembleia de Constituição e Eleição da Diretoria Provisória da AFAI. Na sexta-feira, 9 de setembro, o Teatro Violeta Reis de Nova Olinda foi local para a primeira Assembleia Geral de Constituição e Eleição da Diretoria Provisória da Associação das Famílias e Amigos Especiais, AFAI. Tal associação tem por finalidade defender os interesses e direitos das pessoas que convivem com necessidades especiais como transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de Down, microcefalia, dentre outras. Resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Matéria encaminhada via Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Ceará. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, referente aos últimos 2 anos. Os dados avaliam, entre outras áreas, o conhecimento, a taxa de aprovação e reprovação, bem como o abandono escolar. O resultado apontou Nova Olinda com um resultado satisfatório em comparação com a média brasileira. No oferecimento de Agência Clique, Luceninha Milicar, WM Contasse Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia, Madeireira Madrasul, Salão Inovarte, Conceito Livraria Café, Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Instituto Multiprofissional de Ensino, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar. E na edição 158 do Ubuntu TV, temos a participação em nosso quadro de entrevistas da idealizadora e fotógrafa do projeto Diafragma, Marta Milene. Marta Milene Fontinelli Carvalho, natural do município de Crato, Ceará, é doutora em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professora pesquisadora efetiva da Universidade Regional do Cariri, URCA,
idealizadora e fotógrafa do projeto Diafragma, que consiste em fotografar e construir memórias afetivas de partos pelo SUS. Já quero agradecer a Marta Milene por prontamente aceitar o nosso convite. Este é um formato que nós já utilizamos em outras edições de gravar à distância. E o que é mais importante, divulgar esse projeto tão bonito aqui em nosso canal, que tem trazido tantas histórias inspiradoras. E vamos lá à nossa entrevista. Marta Milene, primeiro vou pedir para você explicar para quem vai nos assistir sobre o porquê do nome da escolha do projeto como Diafragma e quando surgiu sua idealização. Então, por que Diafragma, né? Vamos explicar o porquê da escolha desse nome. Não sei se vocês sabem, mas diafragma é um dos componentes aí da câmera fotográfica. Então, por si já tem uma relação, já que eu estou falando de fotografia, né? Mas uma pessoa me disse assim uma vez: Marta, tu vai querer tirar fotos de parto, tu vai ter que estudar um pouquinho sobre a câmera fotográfica, sobre o diafragma. E aí eu não tinha me atentado a algumas questões, né? E aí eu fui buscar entender só um pouquinho mais sobre, né? Ainda falta muito estudar bastante para entender mais e para ter inclusive uma qualidade melhor de fotografia. Mas aí, fazendo essa busca, eu vi que o diafragma tinha a ver com o nosso projeto. Por quê? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em uma sala de parto, né? De entrar no centro cirúrgico. Às vezes nós temos uma luz que está um pouquinho fraquinha, ela está ali direcionada para a barriga daquela mãe. Outras vezes essa luz ela está um pouquinho mais potente e aí ela ocupa um ambiente maior. Então nós temos que lidar com a luz física daquele ambiente, né? O quanto está entrando ali de luminosidade na minha câmera. E além disso, aí já é uma visão minha, eu tenho a luz humana, né? Dar a luz a uma criança. Então a potência que aquele nascimento naquele momento tem. Então a luz física e a luz humana. Somado a essas duas coisas, eu tenho que lidar com todo esse aspecto luminoso na minha câmera. E aí entra a ação do diafragma, né? Que é um elemento essencial quando a gente fala de luminosidade. Então, por isso a escolha do nome diafragma. Então, quando surgiu o projeto, né? Como foi? Eu costumo dizer que ele tem dois momentos. O primeiro momento, ele foi quando eu recebi um convite de uma amiga e uma pessoa da família para registrar o nascimento do seu filho. Ia ser um parto particular e ela já tinha comunicado ao pessoal do hospital, a médica, que iria ter uma fotógrafa para fazer as fotos, que era eu. E aí eu nunca tinha estado em uma sala de cirurgia, não imaginava como seria, olhei na internet um pouquinho para ver como era, vi algumas questões, por exemplo, eu não poderia ir com anel, com pulseira, e aí eu fui mais ou menos com o que eu tinha buscado, né? Entender. No corredor para a sala de cirurgia, antes um pouquinho de chegar, eu vi várias mães que estavam hospitalizadas, em uma sala, todas juntas e todas grávidas para ter seus respectivos bebês. E aquilo eu fiquei, né, curiosa, eu ainda não era mãe e fiquei atenta àquela situação, àquele contexto e entrei para fazer as fotos. Fiz as fotos, deu tudo certo, inclusive eu deixei alguns registros no Instagram. Foi a primeira foto que eu fiz, foi essa. E na saída, quando a gente estava saindo, eu cruzei com uma mãe. Muito provavelmente uma daquelas mães que estavam na outra sala e ela estava entrando, ela estava sozinha e eu estava saindo. E eu vi ela sozinha entrando para a sala de cirurgia para ter o bebê e ela estava só, ela não ia ter as fotos, né? Ela não ia ter aquele registro fotográfico. E eu fiquei com vontade de ficar e de fazer as fotos dela, mas eu não fiquei, mas eu fiquei com sentimento. E aí eu me dirigi para a sala, vi o bebê, né, que eu tinha fotografado e fiquei naquele sentimento e compartilhei, não sei se ela vai lembrar, até com a minha sogra, né? Eu disse, eu tenho uma ideia, né? Eu vou fazer um projeto.
e eu vou fazer as fotos dessas mulheres que estavam para ter os seus bebês e não tinha ninguém para tirar foto. Eu vou voltar e vou fazer, não vai ser a delas, mas vai ser de outras. E assim surgiu o projeto Diafragma. E aí depois acho que aproximadamente 1 ano e alguns meses eu retorno. Não retornei ao hospital onde eu fiz o meu primeiro registro, mas a um outro hospital público em Juazeiro do Norte, o qual abriu as portas para o desenvolvimento do projeto, que é o Hospital São Lucas, o qual é a minha gratidão por ter me proporcionado essa experiência, está me proporcionando, e eu faço o meu primeiro registro pelo SUS e com uma outra mãe agora, uma outra experiência. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Registrar a vida em um momento tão significativo quanto um parto deve ter para você, enquanto idealizadora do projeto Diafragma, um significado muito importante. Como você se sente ao registrar, através do seu olhar de fotógrafa, o nascimento de uma criança? Olha, como eu me sinto? Eu me sinto uma mulher útil, né? Eu não sei se porque eu amo a fotografia, todo canto que eu vou, quem é meu amigo, familiar, sabe que a câmera tá comigo sempre. Eu tento ter uma boa qualidade de imagem, registrar as experiências, os momentos, que eu acho muito especial você relembrar momentos através de uma fotografia, daquele registro, detalhes às vezes que a gente não lembra e através de uma fotografia lembra. E assim como eu gostaria de ter acesso a essas memórias, eu me sinto útil em estar proporcionando isso a alguém, sendo que eu acho isso muito importante, né? Então, eu vejo que hoje, esse registro fotográfico no momento de um parto, ele é um registro que ele não é acessível ainda para todas as famílias, né? Para todas as mães. Pela minha experiência com elas, elas sempre ficam muito felizes quando eu digo, vim tirar a sua fotografia. Eu posso não ser, estou bem distante, não sou a melhor fotógrafa, mas eu gostaria de registrar, você permite? E sempre elas ficam muito felizes com a minha presença. Então, eu me sinto alguém útil, né? Útil, e que eu vou deixar ali, por mais que a gente não se encontre mais, mas eu deixei registrado ali uma memória afetiva que para mim é extremamente significativa. No oferecimento de Tutumon Supermercado, Doutora Ayala Endes, Doutor Marcos Renato Endes, Academia de Letras do Brasil, Seccional Regional Araripe, Ceará, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Casa Leal, Iana Naira Beauty, Overnet Fibra, Fotocópia Soluções Inteligentes. Além de registrar o surgir de uma vida, além da fotografia, como você registra essas memórias? Por meio de textos, vídeos, por exemplo? Bom, então, os registros, eles acontecem por meio da fotografia, né? E também por meio de vídeos e também de textos, né? Então eu deixo registrado essas memórias
é através de um texto. É um texto que eu construí mais ou menos assim, base para os demais, vai mudando as histórias, obviamente, as famílias, o contexto que a pessoa está ali inserida, os familiares que estão envolvidos no nascimento daquele bebê, o dia, como é que estava o tempo naquele dia. Então eu deixo alguns elementos que obviamente eles diferem um do outro, mas tem um texto, né, que apresenta esse bebê. Tem também vídeo, às vezes eu faço vídeo, não é sempre que a câmera ela responde ao que eu gostaria, e eu sempre ando com o celular para tentar fazer também um vídeo. Vai que as fotos elas não ficam tão como eu projetei ou imaginei, né? Eu tenho consciência de que aos poucos a gente vai melhorando, né? Oportunizando aí um melhor registro, uma melhor câmera que dê também uma resposta melhor. Mas aí eu trabalho com essas duas coisas. Eu pergunto, né, se a pessoa quer esse registro, e aí eu entrego ele muitas vezes ou só pela fotografia, ou foto e vídeo, dependendo do dia, dependendo do contexto. Cada parte tem uma história, né? Uma história diferente, e eu vou e compartilho isso com as famílias. Vendo as fotografias, as memórias já registradas, fico pensando qual a reação de uma mãe ao saber que, através do projeto, vai estar registrando, eternizando este momento através destes registros. Cita pra gente um dos depoimentos que mais te marcou. Bom, um depoimento que me marcou... Olha, eu vou dizer que todos são marcantes, porque eu chegar lá e ver aquelas mães naquela sala para ter o bebê, e eu chego e eu digo, olha, você tem alguém para tirar suas fotos? E todas elas até hoje me disseram que não. E aí, você gostaria de ter suas fotos, né? Você gostaria de ter esse registro hoje? Gostaria, nossa, né? Não acredito, é sério. E aí eu fico até com vontade de gravar esse antes, né? Porque às vezes a conversa é tão legal, essa conversa anterior. Então, assim, todas as experiências foram muito significativas, né? Mesmo com o pouco tempo que eu tenho, que eu trabalho, né? Sou professora, como já disse, sou esposa, mãe. Mas toda vez que eu vou, eu fico com aquele sentimento, eu vou voltar antes. Porque às vezes eu demoro um pouquinho em meio às atribuições, mas eu fico com aquele sentimento, quando eu saio, eu vou voltar antes. É como se fosse um combustível para eu voltar logo novamente. Mas deixa eu destacar teve um dos dias que eu cheguei e ela estava junto com as outras mães, né, em uma sala. E aí eu cheguei e me apresentei, e ela disse que, como assim? Aí ela compartilhou comigo que eu queria muito, mas eu não tenho como pagar por isso. Eu não trouxe nem carteira, ela disse assim, né? Mas eu não tenho como lhe pagar por isso. E o fato dela ter dito isso, assim... dizer que queria, mas que naquele contexto ali não tinha essa condição de fazer esse pagamento, me fez só reforçar mesmo que ali é o meu lugar, assim como é o meu lugar nas minhas formas de ensinar e de troca de aprendizagem com meus alunos. Ali também é o meu local, porque eu posso fazer e ser essas duas coisas, a professora e a fotógrafa. E eu disse para ela que não era pago, né? Eu estava ali porque eu gostaria de fazer esse registro, deixar para ela essa memória afetiva daquele dia que era tão especial, e que eu gostaria apenas de registrar e deixar com ela e pronto, né? Não tinha nenhuma troca financeira nesse sentido. E aí foi aquela alegria, ela ficou muito feliz. Depois foi para a sala de cirurgia, eu fiz os registros e entreguei para ela. E acho que é isso, né? Me sinto, como na pergunta anterior, alguém que está sendo útil,
né? Útil em um contexto de que eu entendo a fotografia como um elemento que eterniza aí memórias e que são especiais, e que se eu posso fazer isso, por que não fazer, não é? Então é isso. Gente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a Marta Milene por vir contar sobre o projeto Diafragma, esse projeto belíssimo, parabenizá-la pela iniciativa, e são ações assim que a gente traz para compartilhar com todos vocês. Fica aqui o meu abraço, Marta Milene, e a minha gratidão em nome de toda a minha equipe. No oferecimento de Sol System, Madresul Engenharia, Soltec, Mercadinho Suquita, Poeta Penha Vieira. Ainda no Ubuntu News, 30 anos em memória da professora e artesã Maria Constância da França Muniz. Esta figura na Galeria dos Patronos da Academia de Letras do Brasil, seccional regional Araripe, Ceará, como patrona da cadeira 35 ocupada pela acadêmica Lucélia Muniz da França, eu, sua filha. Dá nome à comenda oriunda do projeto de lei 09/2019, comenda professora Maria Constância da França Muniz, de autoria da vereadora Lourdes da Saúde, visando homenagear professores aposentados de Nova Olinda em vida, dando o devido reconhecimento aos serviços prestados pelos mesmos à educação do nosso município. Para conferir a biografia da mesma, clique no link que segue junto a esta edição. Gente, estamos concluindo aqui mais uma edição. Quero deixar um agradecimento a todos os nossos leitores, seguidores, a todos que acompanham o nosso trabalho. Um agradecimento especial também a todos os nossos apoiadores por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Observem que ao longo da nossa edição aparece um QR Code. Então, quem quiser também contribuir com esta iniciativa pode fazer isso através de um Pix. Aguardo vocês. Até a próxima edição.